Olá, bom dia a todos e a todas. Me chamo José Marcelo Araújo Pocino, tenho 32 anos, sou bacharel em psicologia e graduando o curso de pedagogia. Então, a proposta justamente é essa, o trabalho de conclusão que eu realizei, é a respeito do como é que é essa atuação dos professores do Vale do Piancó com criança com transtorno do espectro do autismo. Então, diante disso, é importante a gente ter a noção do que é a educação inclusiva e a sua relação com a pedagogia, propriamente dita. Então, como a pedagogia é uma ciência humana, uma ciência que trata do processo de ensino e de aprendizagem, mais do que nunca faz saber e aprender a respeito do processo de inclusão com a criança com transtorno do espectro do autismo. E daí dizer que a relevância da pedagogia frente a esse público. Partindo disso, é importante que o público, quem está nos assistindo, a questão de três teóricos eminentes que traz a concepção do transtorno do espectro do autismo, que se iniciou lá em 1906 ou 1911, alguns artigos trazem essa perspectiva, e Broly fala a primeira vez sobre o termo autismo. E hoje, para trazer a luz desse pensamento do transtorno do espectro do autismo, que hoje temos os estudiosos Kahn, em 1943, e Aspin, em 1944, que realizaram estudos semelhantes acerca a respeito do transtorno do espectro do autismo. Já em 2013, atualmente, chamamos o transtorno do espectro do autismo, que fez essa aglutinação de todos os aspectos. Partindo diante disso, o objetivo dessa pesquisa aqui na região do Vale do Piancó foi compreender a atuação dos professores, né, no ensino infantil frente ao manejo de ensino e aprendizagem com crianças com transtorno do espectro do autismo. E tendo como objetivo específico identificar quais são essas atividades e compreender como ocorre esse processo e descrever o processo pedagógico diante desse público. Partindo disso, qual a importância de você incluir a criança com transtorno do espectro do autismo na sala de aula? Para falar desse requisito, é importante nós termos esse conhecimento sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal de 1988, certo? E a Declaração de Jean-Pierre, de 1990, e a Declaração de Salamanca, que traz essa perspectiva do diálogo, de tratar as pessoas com deficiência, de dar um ensino de qualidade. Não somente o ensino de qualidade, mas propor realmente um ensino eficaz mediante as metodologias e estratégias didáticas de ensino. E qual é a importância do pedagogo no ensino e aprendizagem de criança com transtorno do espectro do autismo? É como eu já falei antes, a importância do pedagogo, ele vai trazer esse arcabouço do seu saber fazer no propósito de compromisso com a educação inclusiva, e está tratando a criança com transtorno do espectro do autismo como igual. E como é que é esse processo de ensino e aprendizagem diante de criança com transtorno do espectro do autismo? Para esse aspecto, as relações humanas, é importante que o professor ele esteja apto para tratar das suas relações humanas juntamente com as interações com as crianças com autismo. Como é que dá esse processo? Porque tem em vista que o tripé que geralmente acomete as pessoas com crianças com autismo são a interação social, dificuldade na interação social, a falha em a linguagem e comportamento estereotipado. Como é que esse professor vai atuar diante dessas crianças? Né? Ele tem que ser capaz de aprender diante dessa circunstância e justamente propor subsídios teóricos e práticos diante das dificuldades da criança com autismo, diante do seu ser estar presente na sala de aula. Como é que essa criança chega na sala de aula? E quais são esses aspectos que estão relacionados diretamente com o processo de aprendizagem?
E partindo disso aí, quais são as estratégias de ensino e aprendizagem utilizadas com criança com transtorno do espectro do autismo? Bora lá. Existem vários, mas como é que vai ser essa aplicabilidade? A colega falou anteriormente no trabalho que às vezes professores ou geralmente não estão habilitados para tratar, lidar com esse aspecto, essa deficiência, como é o transtorno do espectro do autismo. Incluir como? E quais recursos vão ser utilizados? Para a criança com transtorno do espectro do autismo, existe a intervenção precoce com autismo, que vai tratar justamente logo no início, de intervir quais são as dificuldades que essa criança apresenta, em qual área essa criança apresenta dificuldade. Deve estar em torno da terapia voltada para a fala, a interação social e a educação especial. E importantíssimo também esse diálogo com a família, interação com a família, interação com outros serviços que acompanham a criança com transtorno do espectro do autismo. O treinamento das habilidades sociais é uma ferramenta importantíssima. E a utilização de intervenção precoce através do uso de programas interventivos voltados para o manejo de atividades como comunicação não verbal, imitação de processamento sensorial, jogo com pares e famílias. A metodologia dessa pesquisa, ela se deu justamente a tratar, a ver como é que os professores do Vale do Piancó, aqui é a região do sertão da Paraíba, atuam diante de criança com autismo. O universo dessa população, eu queria, de início, que 100 pessoas participassem, que 100 professores participassem dessa pesquisa, certo? E, infelizmente, só alcancei 39 professores para fazer essa questão. A pesquisa ela é tanto qualitativa como qualitativa e qualitativa e quantitativa. Quantitativa porque pegou essas 39 pessoas. E também qualitativa porque ela é descritiva. Os resultados e a coleta de dados, ela se deu diante do questionário no Google Forms, foi passado esse questionário, e também utilizou a questão da análise de conteúdo de Bardan, do discurso, que vai justamente fazer com que média, quais são as categorias que emergem com mais frequência, certo? E o resultado de discussão parte da análise quantitativa dos gráficos de ensino e aprendizagem. Em relação à escolaridade, existe uma relação com o meio externo, a importância da pedagogia didática e estratégica com a atuação diante do espectro do autismo. Você veja que 60% possui especialização, sabe? Especialização. E diante disso, quer dizer que essas pós-graduação não sejam diante da educação especial. Ainda nota-se que 27% possui apenas graduação para o exercício profissional. E, diante disso, eu criei umas perguntas para os professores responderem, diante da questão de, por exemplo, o que é o autismo? Aí, bora lá. Você vê aqui que essas questões em relação ao autismo, Coutinho e do Vale Boss afirma que o autismo não é uma doença única, mas sim um distúrbio de desenvolvimento complexo definido um ponto de vista comportamental, com etiologias múltiplas e graus variados. Olha lá, e para a compreensão dos métodos utilizados com crianças autistas em sala de aula. A respeito dessa estratégia de intervenção, Pereira e Costa, de 2007, considera que abandonam as características de crianças com autismo por intermédio de métodos, ou, digamos, a ciência do comportamento, que é o ABA, o TITS e o PEC, para o desenvolvimento da criança. Nessa circunstância, compreende-se que o método ABA, ou a ciência do comportamento, aplicado é um tratamento comportamental intuitivo que tem como objetivo ensinar a criança as habilidades por etapas, que ela não possui ou que possa apresentar dentro do ensino e aprendizagem em sala de aula. E outra pergunta importantíssima foi o que refere-se ao diagnóstico do TEA. Por exemplo, para você é fácil diagnosticar uma criança com transtorno do espectro do autismo? Aí você vê aí, ó, que considerando uma pergunta, percebe-se que a grande maioria dos professores ou professoras compreende que não é fácil diagnosticar uma criança com transtorno do espectro do autismo. Obviamente, não é, pois até mesmo profissionais da área psíquica encontram dificuldade nesse percurso.
Aí, diante disso, colaborando com essa afirmativa, Sampaio, 2018, página 30, esclarece que a falta de conhecimento da maioria da população, incluindo os profissionais da área da saúde e educação, dificulta o diagnóstico precoce no TEA, embora o número de casos constatados venha crescendo. Ou seja, os profissionais da educação também se inserem nesse contexto. E outra pergunta é, o que se refere à capacidade para diagnosticar o TEA? Você, enquanto educadora e o educador, tem a capacidade para diagnosticar uma criança com transtorno no espectro do autismo? Aí vamos lá. 67% responderam que não. Aí, no entanto, vale salientar que geralmente o diagnosticado é proferido por profissionais, tais como psiquiatra, neurologista, neuropsiquiatra e neuropediatra. Também destaca que outros profissionais, como psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, eles podem auxiliar nesse processo, iniciar com um tratamento interventivo do campo escolar, fazendo um relatório, fazendo uma anamnese e fazendo um trabalho interdisciplinar diante do contexto da criança com o espectro do autismo em sala de aula. Contudo, nota-se que a maioria dos participantes respondeu que sim, porque poderia dar um diagnóstico, quando na verdade são vistos como um mediador facilitador que pode auxiliar nesse meio, dando-lhe alternativa significativa na escola. Ou seja, eles disseram que não é fácil diagnosticar e apontaram que poderia dar esse diagnóstico. No entanto, só esses profissionais como médico, psiquiatra, neurologista, podem dar o diagnóstico. Os psicólogos, pedagogos, psicopedagogo, fonoaudiólogo, nutricionista, e entre outros professores, eles colaboram nessa perspectiva. A outra pergunta é o que se refere aos profissionais habilitados para diagnosticar. Percebe-se que os professores e professoras apontaram para o psicólogo com 35% para dar o diagnóstico diferencial para o TEA, e semelhante a 32% para o neuropsiquiatra. De outra forma, 22% para o neurologista e 10% para a psiquiatria. Ou seja, os professores apontam erroneamente para a psicologia enquanto diagnóstico diferencial, sabendo que a psiquiatria, a neuropsiquiatria e a neuropediatria são esses profissionais capazes de dar um diagnóstico com validade e fidedignidade. Partindo disso, vamos para a análise de conteúdo de Bardan, onde foram que emergiram algumas categorias mais fortes a partir do discurso dos professores. A primeira categoria analisada vai justamente da implicação relacional dos professores com a criança com TEA. As principais respostas foram: foi uma experiência nova. O outro dia respondeu: foi uma experiência assustadora, porque é preciso muita compreensão e conhecimento. Foi uma experiência muito difícil, pois na época eu não tinha um amplo conhecimento sobre o assunto. Foi uma experiência de aprendizagem e curiosidade. Tais discursos colaboram pelos estudos de Almeida, da Silva e da Fonseca 2017, que esses pesquisadores estabelecem que o papel do pedagogo diante do aluno com TEA é ir de encontro com as necessidades que implica no quadro autista, de modo que possa estar ativo para as atividades que possibilitem seu desenvolvimento. Ainda nesse contexto, os professores sejam preparados, almejando estudo especializado para melhor atender as pessoas autistas em sala de aula. E a segunda categoria é a respeito da compreensão dos professores sobre os níveis do TEA. Aí as grandes apontaram que é a síndrome de Asperger, transtorno invasivo do desenvolvimento, transtorno autista e transtorno desintegrativo da infância, e ainda os graus autistas, 1, 2 e 3. Leve, moderado e severo. Outro participante, dependendo do grau, é leve, moderado ou grave. Existem vários graus, com intensidade de sintoma maior ou menor. Existem vários graus de autismo. Quanto maior esse grau, maior o comprometimento na aprendizagem. E o que se observa assim nessa categoria é que todos os professores sabem perfeitamente quais são as dificuldades, o que apresenta a pessoa com transtorno do espectro do autismo. Então, Aragão corrobora com 2019 com o autismo é uma inadequacidade no desenvolvimento que se manifesta de maneira grave por toda a vida,
Em consonância com essa afirmação, o CID-10 aponta que o autismo é caracterizado por um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes da idade de 3 anos. E a terceira categoria implica na metodologia e ou estratégias didáticas pedagógicas de ensino-aprendizagem usada pelos professores em sala de aula, com criança com TEA. Então, as principais respostas foram: ensinar a utilizar música, historinha, figura para deixar a criança confortável, jogos pedagógicos, atividades lúdicas, atividades com música, vídeo, brincadeiras, jogos educativos, leitura e escrita e uso de imagens com rotinas, brincadeiras, música, pintura, métodos, conversa e desconcentração. Ainda Aragão e outros colaboram, inferem que, sim, são de fato, são instrumentos que podem ser trabalhados em sala de aula, porém, desde que tenham uma adequação e uma capacidade profissional para que seja executado esse processo. E a quarta categoria vai na compreensão das características predominantes no TEA, que são elas: o isolamento, retardo na linguagem, sensibilidade ao barulho, comunicação é pouco difícil, fala em ausência ou excesso, déficit na comunicação e interação social, inquietação, movimentos repetitivos, dificuldade de concentração e socialização. A outro participante respondeu que é falta de atenção, dificuldade na fala, dificuldade na socialização e interação. Dificuldade na interação. E colaborando com esse discurso, Gard, Tuxman, Rota e Lamprey vai de encontro com esses discursos. Quinta e última categoria, o autismo e o processo de inclusão na visão dos professores. Professores responderam que crianças com autismo devem participar do processo de aprendizagem na escola, mas de forma que o método de ensino adapta à condição do aluno. Outro participante até 3 diz que porque eles também precisam ter uma educação escolar, onde a escola potencializa as práticas, inclusive durante o processo de ensino e aprendizagem. Uma criança autista precisa ser inserida na escola para desenvolver a aprendizagem, pois o autismo causa limitação ao sujeito, e este, por sua vez, necessita de entendimento especializado e leis que o amparem. Muitas vezes, pois ainda falta preparo de profissionais para trabalhar com essas demandas. Assim, os professores tentam adequar a sua prática à realidade daquele aluno, que ele está inserido mais como profissional e não recebe nenhum tipo de orientação e capacitação. E as considerações finais diante desse estudo. Podemos destacar que a atuação dos educadores sobressai por intermédio do entendimento de particularidades e singularidades presentes na criança com TEA, de maneira que esses requisitos no âmbito educacional faz toda a diferença para a construção e mediação para o manejo do ato de aprender dentro da sala de aula, cabendo ao pedagogo ir de encontro com as necessidades que implica no quadro autista, de modo que possa estar ativo para as atividades e que possibilite o desenvolvimento, e também que esteja preparado para melhor atender as pessoas autistas. No que tece ao processo de ensino e aprendizagem, observou-se que os educadores, de modo geral, não utilizam nenhuma abordagem específica do ensino e aprendizagem para esse público. Ainda para esses fins, vale ressaltar que os principais meios estratégicos para promover a aprendizagem são o TIT, o PEC e a ABA. O que se observa-se também, fazendo uma crítica a esta pesquisa, é que, quando foi lançado esse questionário ao Google, observa-se que muitas das respostas estão de acordo com alguns artigos e de uma certa forma, isso viesou o trabalho diante dos professores. Porque, assim, os professores, eles sabem as particularidades, as dificuldades do autismo, conhecem os métodos, aliás, sabem os métodos, a princípio, isso, os resultados, porém não sabe como aplicar, não tem esse manejo, não tem essa capacidade de trabalhar com a criança com um transtorno do espectro do autismo. Aqui estão as referências do trabalho, e muito obrigado a todos e a todas que estão participando.